Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Eu sou o professor André e nós vamos para mais uma aula de História Geral, frente 2. E na aula de hoje a gente vai falar ainda sobre a Idade Média. Aula passada nós falamos sobre o surgimento do sistema feudal durante a Alta Idade Média, com a queda do Império Romano, a formação dos povos bárbaros, dos reinos bárbaros, destaque para o reino dos francos, que estabeleceu aquela aliança com a Igreja, com a Igreja Católica, e até o auge do reino franco ali com o Carlos Magno, com o Império Carolíngio. Depois da sua morte, você vai ter a crise desse império, e de fato a gente pode dizer que a partir daí, de todo esse processo, as coisas não acontecem do dia para a noite, de todo esse processo histórico, formou-se um sistema na Europa Ocidental que nós conhecemos como sistema feudal, feudalismo ou modo de produção feudal, tá bom? Então vamos falar hoje ainda um pouquinho sobre o feudalismo, justamente para fazer a conexão com a aula passada, e após nós recapitularmos um pouquinho do feudalismo e também trazermos alguns aspectos novos sobre esse sistema, eu também quero falar um pouquinho para vocês sobre a Baixa Idade Média, ou seja, os fatores que levaram à crise e à queda do sistema feudal, a partir principalmente ali do século XI até o século XIV, entrando no século XV, na Baixa Idade Média, para o surgimento do mercantilismo. É um processo histórico também, as coisas não aconteceram do dia para a noite, a gente usa as datas para marcar o início, o término de cada período da história, porém é muito mais importante que você compreenda o processo histórico do que essa marcação de datas, de início e fim de cada período, tá bom? Então nós vamos hoje falar ainda sobre o sistema feudal e sobre a crise desse mesmo sistema, tá? Ainda falando sobre a Alta Idade Média, ainda antes da crise do sistema feudal, queria destacar para vocês o seguinte: o sistema feudal, como eu disse na aula passada, traz algumas características marcantes que você precisa guardar muito aí no seu coração, tá? São características que precisam ser lembradas, e com elas você acaba conseguindo fazer a maior parte das questões que questionam sobre as características desse sistema, tá? Então, primeira questão: o poder era um poder fragmentado. Por quê? Porque a queda do Império Romano, com a invasão ali de Roma no século V, a partir dos povos bárbaros, e todo um processo de invasões que continuam acontecendo na Europa até mais ou menos o século VIII, fazem com que o sistema político, que tendia antes à centralização, e agora vai tender à fragmentação, à descentralização política. Destaque, importante você lembrar, para as relações de suzerania e vassalagem entre nobres. O suzerano era o rei que doava terras, ou seja, na formação, na configuração aí do sistema feudal, dos próprios feudos, o rei doava as terras em troca da lealdade. Isso era uma tendência também entre os francos, que foi um povo que a gente destacou, e isso aconteceu e causou de fato uma descentralização política, tá? É importante também a gente dizer que no sistema feudal o poder vinha da terra. Nesse sentido, quem possuía mais terras tinha mais poder, tá? Então eram os senhores feudais que possuíam terras, e é claro que a própria igreja, a gente já destacou isso, falaremos mais sobre isso, mas a própria igreja possuía muitas terras, e por isso costumamos dizer, sem muito medo de errar, que a Igreja Católica era a maior instituição, a mais poderosa da Europa medieval, tá bom? Depois, na crise do sistema, ela também vai perder uma parte de força, da sua força, até que a gente pode dizer que a partir dali do século XVI, também com as reformas religiosas, Martinho Lutero, 1517, as 95 teses, e depois as outras reformas, a Igreja Católica ela deixa de ser hegemônica na Europa Ocidental. Mas até então, até a Alta Idade Média, também na Baixa Idade Média, como ela começa a perder força, ela tinha alguma hegemonia. As reformas religiosas quebraram essa hegemonia. O próprio Renascimento, o movimento renascentista, vai ajudar na quebra desse poder da Igreja, mas é claro que até hoje nós temos a Igreja Católica como uma instituição muito poderosa, tá bom? Outro aspecto importante é que a economia
ela tendia à subsistência, ou seja, à autossuficiência. Por que eu falei que ela tendia? Porque, na verdade, pessoal, você não vai poder afirmar em nenhuma questão que o comércio deixa de existir. No feudo, a produção era principalmente para sustentar aquela unidade, né? Porém, existiam as trocas locais, ainda existiam cidades, tá bom? As cidades vão ganhar mais força na Baixa Idade Média, mas não quer dizer que nós ficamos aí com aproximadamente 500, 600 anos, desde o surgimento da Idade Média até o início da Baixa Idade Média. Não quer dizer que o comércio acabou, não quer dizer que as cidades deixaram de existir. O que nós estamos afirmando aqui é o seguinte: a produção rural vai ficar mais importante e a autossuficiência vai ser mais predominante que o comércio, tá bom? Mas ele não deixa de existir. Outro aspecto importante é que o comércio é limitado, a gente acabou de falar sobre isso, e a sociedade era uma sociedade estamental. Sociedade estamental, senhoras e senhores, a gente já sabe que é uma sociedade rigidamente dividida em classes. Nós temos ali em cima, no topo da cadeia social, da pirâmide, o clero, os que oram, ou seja, o clero são os membros da igreja, dividido em clero secular e clero regular, que nós falaremos daqui a pouquinho. Porém, a igreja mostra a sua força, mostra o seu poder estando no topo da pirâmide social. Depois nós temos os nobres, os que guerreiam, o senhor feudal, a sua família, os cavaleiros, né? Eles eram responsáveis pela proteção do feudo e também, na verdade, os nobres eram aqueles que moravam no castelo. Cada feudo tinha ali o seu castelo para os nobres, para o senhor feudal e para a sua família. E por fim, na base, nós temos os camponeses e os servos. Na verdade, pessoal, os camponeses e os servos, eles vão manter o sistema feudal através da produção. Eles são os que produzem e, além da produção, eles pagam os impostos, os chamados impostos feudais. Quando nós falamos que a sociedade feudal era estamental, o que nós estamos afirmando? Que ela é rigidamente dividida em classes, como você está vendo aí, e que geralmente existia pouca mobilidade social. Ou seja, a classe que você nascesse, você ia permanecer pelo resto da vida. Isso acontecia principalmente entre os camponeses e os nobres, já que o clero é uma vocação, ou pelo menos deveria ser uma vocação à religião, né? O alto clero era formado geralmente por filhos da nobreza. O baixo clero poderia até ser formado por filhos de camponeses. Porém, essas duas sociedades, camponeses, servos e em cima a nobreza, realmente você era por nascimento. Você não seria nobre se seu pai não tivesse um título de nobreza, tá bom? Tem um filme muito legal para vocês assistirem que se chama Coração de Cavaleiro, que mostra seria uma exceção a essa regra, mas como isso era difícil de ser quebrado, tá? Então, se você quiser assistir, é um filme muito interessante. De novo, Coração de Cavaleiro, assista que você vai entender melhor esse processo, tá bom? Continuando aqui, então os servos eles pagavam os impostos feudais e sustentavam todo o sistema através da produção rural. E como eram esses impostos feudais, né? Quais eram os principais? Mas isso cai? Às vezes acaba caindo sim, tá? Então analisaremos rapidamente os impostos feudais. Gente, nós temos a corvéia, a talha, as banalidades, a mão morta e o dízimo, tá? Então, a corvéia, a talha e banalidades eram impostos que os camponeses pagavam diretamente ao senhor do feudo, ao senhor feudal. A mão morta e o dízimo geralmente eram pagos para a igreja, apesar que muitas vezes a mão morta também era pago para o senhor feudal. Eu explico, tá? O que acontecia nesse processo? A corvéia correspondia geralmente de 4 a 5 dias de trabalho semanais que o camponês tinha que fazer no manso senhorial, ou seja, nas terras do senhor feudal. Toda a produção desses 4 a 5 dias que o camponês fazia nas terras do senhor feudal, ou seja, no manso senhorial, 100% ia para o castelo, 100% da produção ia, portanto, para o senhor feudal. A talha era metade da produção dos dias que sobraram na semana que ele poderia produzir para ele e para a sua família. Então, do que sobrou na semana, cerca aí de 2 dias, né, o camponês tinha que ainda dar metade da produção para o senhor feudal. As banalidades
Geralmente eram taxas cobradas à parte se o camponês quisesse utilizar as instalações do feudo, principalmente os fornos, os currais e os moinhos. Tudo isso pertencia ao senhor feudal. Se o camponês quisesse utilizar, se o servo quisesse utilizar, ele teria que pagar. A mão morta era uma taxa paga, muitas vezes, se a igreja fosse o dono do feudo, para a igreja, ou se fosse um nobre, né, para este senhor feudal. Caso o pai de um camponês morresse, né, se ele morresse ali, se o pai de um servo morresse, o filho, deveria pagar uma taxa para permanecer, para ter o direito de permanecer nas terras que o pai vivia, ou seja, naquele feudo. E o dízimo é, como existe ainda hoje, a 10ª parte da produção que deveria ser entregue para o sustento da igreja, para o sustento do clero. Então você percebe ali que esse sistema é um sistema que explora bastante os camponeses, explora bastante os servos, né? E é um sistema baseado aí principalmente na produção rural. Tá? Então esse aspecto é importante. E já que eu falei do feudo, vamos ver um pouquinho como era a divisão do feudo. Basicamente, um feudo se dividia em 3 partes: o manso senhorial, o manso servil e o manso comunal. Manso é terra aqui, tá, pessoal? Então as terras do senhor, as terras que os servos poderiam produzir, e as terras comuns que os dois geralmente podiam utilizar, tá? Então, nós temos ali a representação de um feudo na imagem. Lá em cima nós temos o castelo e as melhores terras, o manso senhorial. Era no manso senhorial que o servo trabalhava para pagar a corveia, os 4 a 5 dias por semana, que ele trabalhava ali. 100% da produção, então, ia para o castelo. Tá? No manso servil, ele trabalhava e desse trabalho ele retirava a talha, mais ou menos 2 dias por semana. Metade da produção ficava para ele, metade da produção ele mandava também para o castelo. Geralmente o manso comunal, ele podia ter bosques, ele podia ter plantações, ele podia ter currais, tá? Nos bosques, geralmente eram só os nobres que podiam executar a caça, e também poderia ser retirada dos bosques a madeira para fazer a comida, aquecer a casa à noite, iluminação, tá bom? Então essa era a divisão de um feudo. Então você nota ali que o feudo era uma unidade de produção rural, cuja a principal construção era o castelo, mas que você tinha a vila ali, as casas que os servos ocupavam. Geralmente tinha uma igreja também representando o poder da igreja católica, para que eles pudessem ir ali na missa ao domingo, né? Então era assim. Você tem que compreender o seguinte: a Europa Ocidental, nesse período, regiões, países onde hoje é a França, a Inglaterra, a Espanha, ela ficou dividida em feudos, né? E aí você não tinha um poder central. O poder ficou, portanto, fragmentado. Mas tinham lutas entre senhores feudais? Sim, acontecia. Aconteciam guerras entre feudos e entre regiões durante a Idade Média Ocidental na Europa, tá bom? Dando prosseguimento, vamos falar um pouquinho, relembrar, né? Na verdade, falamos na aula passada sobre o poder da igreja na Idade Média. Então, com a fragmentação do poder político, ou seja, como você não tinha mais um imperador sobre a Europa, a igreja vai se transformar na grande instituição. O Papa provavelmente possuía mais terras que qualquer senhor feudal. Tá? Além da posse de terras, a igreja também possuía principalmente as universidades que existiam naquela época. Os intelectuais que existiam naquela época eram ligados à igreja. Geralmente, se você quisesse fazer, por exemplo, uma universidade de medicina, se você quisesse fazer uma universidade de direito, uma universidade de retórica que existiam na época, você antes teria que fazer o curso de teologia, ou seja, antes de ser um médico, você era um teólogo. Antes de ser um advogado, você era um teólogo. Então, isso acaba dando a ideia da importância da igreja naquela época. Por isso que nós dizemos que a cultura medieval era uma cultura teocêntrica, tá? Os papas tinham poder político, né? Os papas eram como se fossem reis dos seus territórios. Eles tinham exércitos, tá? Isso é muito importante. A gente olha hoje, né? Hoje quem está sendo papa é o Papa Francisco, o Papa argentino. Ele dá uma ideia de bastante
pacifismo, digamos assim, mas os papas medievais eles eram papas beligerantes. Muitos tinham exércitos porque eles tinham terras para proteger. A divisão do clero era feita através de duas partes nesse sentido. O clero secular eram os representantes da igreja que conviviam com os leigos, com aqueles que não eram membros da igreja. Por exemplo, os padres que faziam as missas de domingo, que tiravam a confissão dos fiéis e que cobravam ali os dízimos e os sacramentos, tá? Que faziam extrema-unção, que batizavam e que casavam. Então esses religiosos que tinham contato com as pessoas que não eram membros da igreja, que faziam os serviços religiosos, eles eram os papas seculares, tá? Faziam parte do clero secular. E o clero regular é aquele que vivia geralmente enclausurado, fechado nos monastérios. E eles têm uma importância muito grande. Muitos faziam voto de pobreza se fossem franciscanos, outros faziam voto de silêncio, mas tinham também os monges copistas, que eram aqueles que manualmente copiavam os livros para a preservação do conhecimento, porque a gente sabe que, digamos assim, né, a folha de papel ela tem uma vida limitada no sentido de preservação, porque ela acaba se fragmentando com o tempo. Um jornal antigo ele vai se fragmentar, um livro antigo ele vai se estragar. Então ele precisava ser copiado. Como na época não existia imprensa, não existiam máquinas para fazer essa cópia, as cópias eram feitas manualmente nos monastérios. E aqui é interessante que você assista também, se você tiver algum tempo, assista o filme chamado Nome da Rosa, tá? Que vai dar uma ideia. E também você vai perceber que alguns livros ali eles não eram permitidos, porque eram livros que confrontavam a ideia da igreja na época. Então essa cultura era bastante teocêntrica, a igreja limitava muito o conhecimento, até no sentido aqui histórico, para que ocorresse o controle da sociedade, tá? Mas o servo ele não se indignava contra a condição dele? Olha, ele se indignava, mas ele entendia pelo discurso da igreja que essa era a missão. Os europeus na Idade Média, principalmente na Alta Idade Média, eles não tinham uma visão do mundo como uma forma de onde aconteceria a vida plena, tá? A vida terrena, digamos assim, era uma vida cheia de limitações, era uma vida cheia de sofrimentos, e quem passava por isso era considerado um bem-aventurado, um abençoado, porque lá no céu receberia, digamos assim, a sua recompensa, o seu galardão, tá bom? Então, esse era um discurso muito comum entre a igreja. A gente chama a teologia do sofrimento, né? O sofrimento era tido como algo positivo, porque ele traria ali a purificação, tá? Então, o teocentrismo que vigorou durante a Idade Média é justamente isso. A religião ocupava o lugar mais importante da vida das pessoas, na cultura e nos costumes, tá? Mas você está falando que não existia uma cultura não religiosa? Existia. O carnaval vai surgir nesse contexto, outras festas pagãs surgirão. Porém, não podemos ignorar que a igreja realmente detinha boa parte do conhecimento e quase monopolizava, digamos assim, a cultura medieval, tá bom? Dando continuidade, falando ainda sobre cultura e filosofia na Idade Média. Aqui eu coloquei esse slide justamente para combater aquela ideia que a Idade Média foi a Idade das Trevas, tá? A gente tem que tomar muito cuidado com essas questões que dizem que a Idade Média foi uma época só de pessoas ignorantes, tá? A longa noite de 1000 anos do obscurantismo, onde as pessoas só pensavam na religião. Não é tão correto a gente afirmar isso. Justamente surgiram as primeiras universidades, então a filosofia patrística e depois a escolástica, e também a arquitetura românica e a arquitetura gótica, entre outras coisas que surgiram na Idade Média, como por exemplo, você tem o surgimento do moinho, do arado. Então a gente não pode afirmar que a Idade Média foi um período apenas de ignorância e de obscurantismo. Não marque uma alternativa que diga isso. Isso é generalização e você vai errar esta questão se você marcar assim. A não ser que a questão peça para você marcar a alternativa correta, a incorreta, ou que essa seja a visão dos renascentistas, tá? Os renascentistas tinham essa visão sobre a Idade Média.
porque eles vieram logo em seguida, ou no contexto ali da queda do sistema feudal, e eles fizeram a negação desse sistema. Mas, como nós estamos muito à frente historicamente desse processo, a gente consegue olhar com mais isenção. Então, a Idade Média foi importante e também o Renascimento foi importante. Claro que cada um teve a sua importância, né, digamos assim, e a gente tem que guardar as devidas proporções. Temos que ter um sentido de proporcionalidade. Porém, não podemos simplesmente dizer que a Idade Média foi a Idade das Trevas. Acho que vocês já entenderam, continuaremos aqui, tá? Na Idade Média, a gente fala que se destacou duas correntes filosóficas, tá? A patrística com Agostinho de Hipona, ou Santo Agostinho. Patrística o nome vem dos pais da igreja, né, no surgimento ali da Igreja Católica, com a queda do Império Romano, início da Idade Média, tá? Aonde aconteciam muitas heresias dentro da igreja. O cristianismo não era um cristianismo coeso, digamos assim, ele era bastante heterogêneo, como hoje ainda é. Tinham várias vertentes religiosas dentro do próprio cristianismo, e o Santo Agostinho, o Agostinho de Hipona, né, que surgiu ali com o pensamento maniqueísta inicialmente, e depois ele foi entendendo principalmente a ideia da graça, tá? Do dom não merecido, do dom não merecido, ou seja, que os cristãos receberam de Jesus uma graça não merecida, tá? Então, que seria a morte dele na cruz, né? Então, o que esses filósofos da patrística eles vão tentar fazer? Eles vão tentar salvar o cristianismo dessas heresias. Você vai perguntar, mas me fala uma corrente herética que existia naquela época. Tinham várias. Tinha algumas que negavam, por exemplo, que Maria era virgem, né, que negavam a virgindade de Maria, outros negavam a trindade de Deus. Então, assim, são questões teológicas, né, aqui não é uma aula de teologia, alguns acreditam, outros não, mas a patrística tenta trazer essa salvação para uma igreja mais coesa dentro de princípios ligados aí principalmente à igreja cristã primitiva, tá? E a escolástica com Tomás de Aquino, um pouquinho mais para frente, e é bem interessante porque é uma tentativa de explicar Deus do ponto de vista racional, tá? Inclusive a filosofia escolástica, e a palavra vem de escola, né? Ela era principalmente das universidades, ela era discutida nas universidades, e ela usa a filosofia clássica, a filosofia grega. Então pega Aristóteles, né, traz de volta e tenta, através da ideia de Aristóteles, explicar e provar a existência de Deus. É bem interessante para você entender como na Idade Média muitas coisas acabam convergindo para o religioso, tá? Mas mesmo aqueles que negam a existência de Deus, digamos assim, eles acabam entendendo a importância dessas duas correntes filosóficas, tá bom? Outro aspecto importante é a arquitetura. A arquitetura medieval, destaque para a arquitetura românica, que você tem aí à sua esquerda, e a arquitetura gótica, que você tem à sua direita nas imagens, tá? Você percebe que a arquitetura românica é uma arquitetura mais voltada para a defesa. Muitos castelos eram construídos utilizando esse estilo arquitetônico. São janelas mais fechadas, né? Não entra tanta iluminação, mas para a defesa era mais interessante. A arquitetura gótica era uma arquitetura mais rebruscada, uma arquitetura mais detalhista, onde você tem vitrais bastante coloridos e bem grandes, janelas bem grandes, né? E a luminosidade entrava com mais força, com mais intensidade. Por mais que a gente entenda hoje muitas vezes que os góticos, aqueles que vão, né, e utilizam roupas escuras, etc., nesse caso aqui não, é o contrário, tá? A arquitetura gótica é uma arquitetura aonde a luminosidade entra mais na construção através dos grandes vitrais, e a arquitetura românica você tem menos luminosidade justamente porque as janelas são menores, dando um sentido de proteção.
Elas eram utilizadas em igrejas, principalmente, tá? E a arquitetura românica também, principalmente em castelos, justamente por esse sentido de ter mais uma ideia de proteção, tá bom? Continuando, pessoal, agora sim, agora nós entraremos na Baixa Idade Média. Portanto, falaremos um pouco sobre os aspectos que levaram esse sistema que se configurou, o sistema feudal, que chegou no auge, a entrar em crise do século XI até o século XV, tá? O que nós vamos ver a partir daqui? Nós vamos ver o ressurgimento do comércio, o crescimento das cidades, né? E principalmente no século XIV, aquele século desastroso para a Europa medieval, com guerra, com a peste negra, né? E a fome generalizada na Europa Ocidental, tá bom? A partir de agora nós começamos com as cruzadas, então você tem um cavaleiro cruzado aí à sua direita, no canto de cima da sua tela, e as cruzadas, elas impulsionaram a crise do sistema feudal, mas elas tiveram motivações religiosas. As cruzadas foram guerras religiosas que ocorreram do século XI até o século XIII, principalmente entre duas grandes religiões, tá? Os cristãos e os muçulmanos, tá bom? E o foco principal das cruzadas era a conquista da Terra Santa, ou seja, a conquista de Jerusalém. Então, por isso nós chamamos de guerras religiosas ou guerras santas ou até mesmo cruzadas. O radical da palavra, que é cruz, né, denota o símbolo do cristianismo. Este cavaleiro cruzado, ele tem a cruz no seu peito e no seu escudo, ou seja, ele está lutando para defender a sua fé. Mas as cruzadas não tiveram apenas motivações religiosas. As cruzadas também tiveram motivações econômicas e motivações políticas. Nós veremos a seguir também, tá? Então as cruzadas foram do século XI até o século XIII. Expedições cristãs com o objetivo de conquistar Jerusalém e barrar o avanço do Islã. Se nós pegarmos um mapa ali do século VII, do século VIII até o século X e XI, do norte da África, da região da Palestina, você vai perceber como o islamismo ele avançou a partir da Península Arábica, ou seja, ele já tinha se transformado em um grande império muçulmano que através da conquista expandia a sua religião. O islamismo vai começar a pressionar o Império Bizantino, o Império Romano do Oriente, e o imperador bizantino ele vai pedir ajuda para o Papa Urbano do Ocidente, né, de uma outra vertente do cristianismo, mas o imperador bizantino ele vai fazer essa súplica, ele vai pedir aos cristãos ocidentais que se unam aos cristãos do Oriente, a Igreja Católica Ortodoxa do Império Bizantino, para impedir que os muçulmanos ataquem, ou melhor, conquistem o Império Bizantino. A resposta do Papa Urbano vai ser a convocação da Primeira Cruzada. Tá? Então a Primeira Cruzada ela foi fruto justamente dessa convocação do Papa Urbano para ajudar o Império Bizantino e impedir o avanço do islamismo sobre este mesmo império, tá? Nós veremos aqui as cruzadas mais importantes, tá? Então teve a convocação do Papa Urbano no ano de 1095, portanto final do século XI, começo aí do século XII, tá? Então a partir do século XI. Objetivo religioso, conquista da Terra Santa. E aqui a gente precisa abrir um parêntese. Por quê? Porque, pessoal, Jerusalém é Terra Santa, é considerada sagrada tanto para a cristandade, para os cristãos, é o lugar onde Jesus ele é crucificado e o seu sangue santo para os cristãos foi derramado ali. Ele é considerado, Jerusalém é considerada sagrada também para os muçulmanos, segundo a tradição islâmica, é o lugar onde Maomé foi arrebatado por Alá, né? Ele não morreu, ele foi transladado, digamos assim, para o céu por Alá, e o aspecto e também considerado sagrado para os judeus, né? Porque Jerusalém é a capital do rei Davi, aonde o seu filho Salomão construiu ali o templo para ser colocada a Arca da Aliança. Então Jerusalém é o foco de interesse de três religiões monoteístas
e duas religiões gigantescas, né? O islamismo e o cristianismo. O cristianismo é a maior religião do mundo hoje e o islamismo a que mais cresce hoje, tá bom? Então naquela época você já tinha esse problema aí sobre Jerusalém. E esse apelo feito pelo Papa Urbano, ele foi aí atendido pelos cristãos do Ocidente, que entendiam que, atendendo esse apelo, eles iam estar atendendo também a Deus, a Cristo. Eles estavam representando Deus, representando Cristo, tá? Então as guerras santas aconteceram. Mas outros objetivos também foram importantes. Esses cristãos que chegavam entendiam que eles teriam seus pecados perdoados quando chegassem em Jerusalém, e os objetivos econômicos e objetivos políticos. A reabertura do comércio com o Oriente seria importante, tá? E outro objetivo, a conquista de terras para os nobres aí que não possuíssem terras, e por que não dizer para os servos que participassem das cruzadas, que pudessem aí finalmente melhorar de vida, tá? Então nós temos vários objetivos, e os vestibulares e o Enem, ele costuma pedir todos esses objetivos. Então, se você tiver alguma dúvida, pare o vídeo, volte, dê mais uma olhada ou pergunte para mim, entre em contato comigo, tá bom? Continuando aqui, vamos ver as principais cruzadas, as mais importantes, tá? Então, ao todo foram 8 cruzadas oficiais, 2 não oficiais, tá? Quais foram as cruzadas mais importantes? A primeira cruzada, os cristãos, eles chegaram a conquistar Jerusalém, mas depois eles foram expulsos pelos muçulmanos. Jerusalém foi cercada, né, pelos muçulmanos, e os cristãos tiveram que sair dali. No contexto da primeira cruzada, formaram-se 2 ordens religiosas: a ordem dos templários, que eram responsáveis por cuidar dos lugares sagrados, dos templos, das relíquias sagradas que existiam em Jerusalém para a cristandade, por isso o nome templários. Os templários ficaram tão importantes e tão poderosos que eles criaram uma espécie de estado paralelo dentro da Igreja Católica, e no final eles foram perseguidos pela própria Igreja Católica e por reis na Europa Ocidental, porque eles se tornaram uma ameaça. E os hospitalários, eles eram responsáveis, justamente o nome hospital, ou hospitalários, era uma ordem que era responsável por cuidar aí dos feridos e dos hospitais que se formaram no contexto das guerras religiosas, tá? Então essas 2 ordens surgiram na primeira cruzada, que chegou a conquistar Jerusalém, mas depois os cristãos acabaram perdendo a cidade santa. A cruzada das crianças também tem um destaque, porque ela dá uma ideia da religiosidade da época, né? Como as cruzadas elas não estavam conseguindo atingir ali o seu objetivo definitivo e dar Jerusalém em posse para os cristãos de forma definitiva, criou-se uma ideia ali que as crianças, como eram puras, como não tinham pecados, se elas formassem uma cruzada, se fosse formada uma cruzada de crianças, Deus estaria ao lado delas, né? E elas não tinham como perder, já que Deus estaria ali. E na verdade foi um desastre humanitário. Muitas crianças acabaram morrendo, outras foram vendidas como escravos. Então dá uma ideia aí um pouquinho sobre a religiosidade, como era importante naquela época. Outra cruzada famosa e importante, a terceira cruzada, ou a cruzada dos reis. 3 reis participaram: Ricardo Coração de Leão, Filipe II e Frederico I. Eles não conquistaram Jerusalém, mas destaque aí para Ricardo Coração de Leão, que acabou, juntamente com o sultão Saladino, que era o representante ali, o líder dos muçulmanos, ocupando o lugar de destaque nos heróis das cruzadas, né? A gente sempre fala desses dois, o Ricardo Coração de Leão e o sultão Saladino. Se tornaram figuras lendárias aí no contexto das cruzadas, tá? E a quarta cruzada, talvez pra gente aqui a mais importante, porque é a chamada Cruzada dos Comerciantes. A Cruzada dos Comerciantes, saindo de Veneza, eles chegaram a Constantinopla. A gente sabe da importância de Constantinopla, né? Constantinopla, a capital do Império Bizantino, ela fazia a ligação do Oriente com o Ocidente.
como essa cruzada de comerciantes conquistou a cidade, eles reabriram o comércio com o Oriente e, de fato, nós temos aí o retorno das relações comerciais, marca principal como consequência do movimento cruzadista. Então, quando você lembrar das cruzadas, além das causas religiosas, além das causas políticas, você vai ter que lembrar das consequências econômicas. E a principal consequência econômica, nós temos que ressaltar a reabertura do comércio entre o Ocidente e o Oriente. Destaque aí nesse processo para a cruzada dos comerciantes, tá? Bom, consequência das cruzadas, já até dei uma antecipada aqui. Então, vamos ver, renascimento comercial e urbano, reabertura do comércio, principalmente destaque aí também para o mar Mediterrâneo, as relações comerciais na antiguidade, né, no período anterior da Idade Média, eram feitas principalmente pelo mar Mediterrâneo, e o mar Mediterrâneo, digamos assim, para o comércio da Europa Ocidental, ele se silenciou por algum tempo, e agora com as cruzadas, nós temos a reabertura do comércio do mar Mediterrâneo. Isso vai ter aspectos positivos para a Europa, com o desenvolvimento, né, da burguesia, digamos assim, com a dinamização das relações comerciais, mas também vão ter aspectos negativos, porque a peste negra ela vai chegar da Europa para a Europa, principalmente por causa da rota do mar Mediterrâneo, tá? Juntamente com os produtos. A doença, a bactéria da peste negra vai chegar na Europa e vai matar cerca de 30 milhões de pessoas, como veremos daqui a pouquinho. O impulso econômico, principalmente nas cidades italianas. Em primeiro momento, nós temos as cidades da Itália tendo mais importância no comércio. Veneza, Gênova, Nápoles, Florença, outras cidades, são cidades principalmente no sul da Europa, ou como Nápoles, ou cidades litorâneas, como por exemplo Veneza. Essas cidades, elas eram a porta de entrada, digamos assim, dos produtos que chegavam no Oriente. E aqui nós temos uma importância também para o Renascimento, porque você vai ter o desenvolvimento da burguesia, o intercâmbio cultural nessas cidades, o enriquecimento dessas cidades, que vai deixar a região da Península Itálica, a Itália não existia como um país unificado, mas vai deixar a Península Itálica ali, digamos, com condições para o início do movimento renascentista do século XIV até o século XVI. O Renascimento teve ali o seu auge, o berço pelo menos do Renascimento, e o auge foi na Península Itálica. Depois se espalhou também por outras regiões da Europa. E esse contato cultural que eu acabei de citar entre o Ocidente e o Oriente. Aí você vai falar assim, mas foi só o Renascimento? Bom, o Renascimento já seria muita coisa. Mas esse contato do Ocidente com o Oriente, do Oriente com o Ocidente, também trouxe e levou para a Europa novas tecnologias de navegação, por exemplo, e isso vai impulsionar o processo depois das grandes navegações, que vão ser feitas ali pelos países ibéricos, Portugal e depois a Espanha. E outro aspecto importante é porque a chegada de informação do Oriente, você tem os números indo-arábicos, né? Os números que não são romanos, os algarismos que nós utilizamos no dia a dia, eles vêm do Oriente. E outro aspecto importante é porque no Oriente eles tinham preservado muito da filosofia grega, que vai voltar também para o Ocidente através desse contato cultural que retorna, tá bom? E outro aspecto importante. Então, aqui você tem o desenvolvimento do comércio, daí o saquinho de dinheiro ali representando a burguesia que vai surgir, tá? E aqui nós temos a representação de como seria um burgo, uma cidade medieval que volta com força, né? Nós temos que entender esse processo que a Baixa Idade Média, ela fez com que progressivamente acontecesse, digamos assim, um êxodo rural, a saída das pessoas do campo para as cidades, ou seja, servos e camponeses deixam os feudos e vão para as cidades. Essas cidades nós chamamos de burgos. Os habitantes das cidades, os burgueses, que vão viver do comércio, da usura, que a igreja tanto criticava, a igreja católica, e buscando ali o enriquecimento. Tá? Então esses burgos medievais, como a foto de um burgo aqui ainda preservado, né? No centro aí da sua imagem, você tem as cidades muradas, tá? E é claro que essas outras construções fora dos muros é a cidade atual. A cidade cresce, né? Mas essa representação de um burgo medieval
que ainda sobrevive ali, né, historicamente na Europa Ocidental. Bom, e como ocorreu essa estruturação do comércio, principalmente a partir do movimento cruzadista com a reabertura, né? Nós temos as cidades que tornam-se autônomas, então é fácil a gente entender porque toda cidade estava dentro de um feudo, toda cidade estava dentro de um reino, mas essas cidades elas vão comprar a sua independência junto aos senhores feudais, porque os burgueses acumulam dinheiro e têm dinheiro para comprar as chamadas cartas de franquia. Então a carta de franquia era um documento que dava aos burgueses a autonomia do seu burgo, da sua cidade, frente aos senhores feudais. Isso é muito importante, por quê? Porque isso vai enfraquecer os senhores feudais. E aqui outro aspecto muito relevante. Os burgueses, nesse processo, eles vão entender que será interessante a aliança deles com um poder central e não com um poder fragmentado. Ou seja, em outras palavras, a burguesia ela vai se aliar aos reis, aos suzeranos, que começam a retomar o seu poder, a sua força, frente aos vassalos. Porque para a burguesia é mais interessante, dentro de um reino, que não existam muitos feudos, que exista um poder centralizado, como a moeda única, né? Para facilitar o comércio, com o exército nacional, para dar proteção às relações comerciais, do que um poder fragmentado, do que um senhor feudal. Então, os burgueses eles vão ser importantes, primeiro, na centralização do poder político, fazendo aliança com os reis na Baixa Idade Média, e por isso os reis ficaram muito poderosos ali na Idade Moderna, o período do absolutismo. Tá? É claro que depois, mais para frente, né, os burgueses eles vão se revoltar contra os reis e nós temos as revoluções burguesas. Mas em primeiro momento, os burgueses vão dar suporte à formação das monarquias nacionais, dos estados nacionais modernos e a centralização do poder na Baixa Idade Média, ou seja, confrontando o processo de fragmentação que aconteceu na Alta Idade Média. Agora o inverso está acontecendo, o poder vai se centralizar. Outro aspecto importante é que ligas de cidades surgirão. A gente sabe que a Europa, hoje existe a União Europeia. A União Europeia você consegue fazer comércio entre os países sem pagar as taxas alfandegárias, né? Sem pagar as taxas de entrada e saída de produtos em cada país. E naquela época surgem essas ligas de cidades que justamente serviriam para que essas cidades pudessem fazer o comércio entre elas sem que se pagasse taxas, tá? Mas destaca aí por uma liga que existia lá na região da Alemanha, onde hoje é a Alemanha, que é a Liga Hanseática. Era a maior de todas, tá? E isso faz com que essa região se desenvolva bastante no comércio. Outras regiões importantes, onde tinham feiras importantes, regiões na França, próximo à Bélgica também, as feiras de Flandres, de Champagne eram feiras bem importantes, e na Península Itálica nós temos as cidades italianas que nós já citamos. As corporações de ofício, elas surgiram nas cidades, nos burgos, eram associações de artesãos que existiam ali naquele local, e eles serviam para controlar o preço dos produtos, controlar a qualidade dos produtos e a quantidade dos produtos que seriam feitos, tá? Justamente para dar ali uma ideia de unidade entre esses artesãos e garantisse o lucro desses comerciantes, tá? Outro aspecto importante eram as guildas, tá? As guildas, na verdade, elas eram associações não de artesãos, mas sim de comerciantes que existiam no mesmo burgo ou numa mesma região. E, para finalizar, nós temos o surgimento dos bancos. Os bancos surgem, e a gente está falando de sistema financeiro, é claro que muito diferente do que existe hoje, mas os bancos surgem justamente na Baixa Idade Média, principalmente na região ali da Holanda, tá? Você tem o surgimento do que a gente pode falar dos primeiros bancos. Por que eles surgem nesse contexto? Justamente para oferecer crédito, para oferecer dinheiro, para guardar dinheiro também, porque os burgos eram bem violentos, então era uma forma mais segura de você guardar o dinheiro. E a ideia da usura, né? Os bancos eles forneciam empréstimos e você tinha que pagar o juro. E a usura, que é o juro que você tinha que pagar junto aos banqueiros, né, era considerado pela Igreja Católica pecado.
Por que é importante você ter essa noção? Porque quando nós estudarmos as reformas religiosas, esse conhecimento vai ser importante. Lembre-se que João Calvino, aquele reformador, né, que era francês, mas que depois teve que fugir para Genebra, na Suíça, ele era a favor do comércio. Lembre-se que a igreja era contra o comércio e contra o lucro. E por isso o calvinismo vai ter um apoio muito grande dos burgueses, tá bom? Continuando aqui, finalizando já, vamos chegar no século XIV. O trágico século XIV, aonde aconteceu na Europa Ocidental a fome, a peste e a guerra. Começando pela fome, pessoal, a fome, na verdade, desde o início do século XIV, final do século XIII, a Europa vinha passando por um processo de diminuição da produção e, ao mesmo tempo, você tinha aumento da população. Tá? Isso vai gerar fome. Agora, por que a produção estava diminuindo? Principalmente por causa de mudanças climáticas, né? Houve destruição de muitas florestas ali, o microclima, né, o clima local foi afetado e tivemos momento ali de muita estiagem, invernos rigorosos, e isso fez com que as plantações e a produção fosse afetada de uma forma bem decisiva. Então você vai ter fome. A peste, pessoal, é justamente a peste negra, tá? A peste bubônica, que chegou ali meados do século XIV na Europa, através das caravanas de comerciantes que chegavam na Europa, né? Os produtos que vinham do Oriente, através das caravanas de comerciantes, e chegavam pelo mar Mediterrâneo nas cidades italianas. Esses produtos que vinham tinham grande valia, as chamadas especiarias. Porém, uma doença começou nesse período na Ásia e justamente com esse comércio chegou na Europa. Essa doença era transmitida pela pulga que existia nos ratos, tá? E ficou conhecido como peste negra. A ciência da época, digamos assim, não tinha uma resposta, eles não sabiam nem como essa doença tinha surgido e não sabia nem como ela se propagava. O fato é que essa doença ficou conhecida como peste negra justamente porque existem glândulas no corpo, né, que inflamavam e ficavam escuras e do tamanho de uma laranja, feridas do tamanho de uma laranja e escuras, e começavam a ter erupções ali, a vazar pus, né, a ter hemorragia, as pessoas morriam rapidamente com uma febre muito alta e uma dor terrível. E a igreja dizia que era o fim do mundo, né? Digamos que a igreja dizia que era o apocalipse. E a igreja também não deu uma resposta adequada. Então, realmente, nós dizemos que 1/3 da população da Europa acabou morrendo pela peste negra. E é claro que muitos servos morreram e isso desagregou o sistema feudal. Isso prejudicou o feudalismo, tá? Prejudicou também o poder da igreja, que de alguma forma mantinha o sistema feudal. Nesse meio tempo, ainda nós temos a Guerra dos 100 Anos, que foi entre a França e a Inglaterra, principalmente pela sucessão do trono francês e pela rica região dos Flandres. Então a Inglaterra vai invadir a França, o rei da Inglaterra reclamava o trono da França e ao mesmo tempo, a Inglaterra estava de olho na região dos Flandres. A guerra durou mais de 100 anos. Nessa guerra surge a figura de Joana d'Arc, uma figura verídica, verdadeira e lendária ao mesmo tempo, né? Porque tem toda uma questão religiosa que envolve a figura de Joana d'Arc. E no final, os franceses acabam expulsando os ingleses e consolidando seu poder ali na região da Europa continental. Mas o que nós temos que entender nesse processo todo é que tanto a fome, quanto a peste, quanto a guerra afetaram decisivamente o sistema feudal no século XIV. Tá? Com a morte de muitos servos, as obrigações dos servos serão maiores, eles terão que pagar mais impostos, terão que produzir mais. Isso vai gerar uma série de revoltas, né? Principalmente na França. E essas revoltas elas vão diminuir o poder dos senhores feudais, dos nobres, que não vão conseguir dar resposta, vão diminuir o poder da igreja também e vão fazer com que os nobres, os senhores feudais, recorram ao poder central, que é o poder dos reis, centralizando o poder. E a lógica da centralização do poder, ela na verdade acaba fazendo a negação do sistema feudal, que era um poder
fragmentado. E com o crescimento da burguesia, a negação também da autossuficiência da produção para o consumo e com o crescimento do comércio. Então, digamos assim que das ruínas do sistema feudal no século XIV vai se configurar no século XV, no século posterior, o mercantilismo na Idade Moderna, com o comércio e com a centralização do poder, tá bom? Então lá, fome, mudanças climáticas que afetaram a produção de alimentos, causando justamente a carestia, causando a fome, né? A peste negra, doença que chegou na Europa por rotas de comércio, disseminada por pulgas de ratos e pela falta de higiene. A Europa medieval não era pródiga, né, nos cuidados pessoais de higiene. Morte de aproximadamente 30 milhões de pessoas e a igreja dizia que era o fim do mundo, né? E a Guerra dos 100 Anos, a disputa entre a França e a Inglaterra pelo trono francês e pela rica região dos Flandres, e que causou aí a centralização do poder nessas regiões, nesses países, tá? Tanto é que a gente fala que os primeiros países que se centralizaram foi Espanha e Portugal, né? Por causa da Reconquista, da expulsão dos muçulmanos da Península Ibérica. Vocês aprendem isso em História do Brasil, na formação ali de Portugal, né, do Condado Portucalense, e França e Inglaterra por causa da Guerra dos 100 Anos, tá bom? Gente, a aula ficou longa, né, hoje, mas acho que eu consegui explicar bem para vocês, mandar a mensagem que eu queria. De qualquer forma, pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato comigo, por favor. Um abraço e fiquem com Deus.